A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar do tema Juizados Especiais Cíveis e Desenvolvimento do Maranhão, com a juíza estadual, doutora Lavínia Coelho. Doutora Lavínia, antes de qualquer coisa, muito grato pela sua disponibilidade de participar conosco aqui do programa Direito no Ar, que é uma parceria da Rádio Timbira com o Instituto Mérito e com a Associação dos Magistrados do Maranhão. E como é a primeira vez que a gente tem o privilégio de lhe entrevistar, eu costumo fazer uma pergunta de caráter pessoal antes de entrar no tema da entrevista. E que pergunta é essa? Porque certamente vai servir de estímulo para muitas das pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. É com relação à escolha da sua carreira, o porquê da magistratura e qual o segredo, né? O caminho das pedras para chegar a esse cargo tão difícil de ser alcançado. Opa, bom dia a todos e a todos os ouvintes, né, da rádio, e eu queria agradecer ao Heraldo esse convite especial, que é uma forma de aproximar a gente, né, o juiz e a juíza do jurisdicionado, né, é muito importante a gente falar para a população, e também, sobretudo, né, falar para quem? Falar para o estudante de direito, para o estudante de ensino médio, né. O direito é uma área vasta, né? Uma área que permite um campo muito grande, e a magistratura sempre foi a minha paixão, né? Desde a universidade, ali eu tinha professores e professoras que eram magistrados, né? Aquele exemplo, aquela vontade, né, de fazer acontecer, de dizer o direito, de trabalhar junto com a população. Tudo isso, né, me levou a tentar a carreira da magistratura. O caminho não é fácil, o caminho foi árduo, né, a vida de concurseiro, né, não é uma vida fácil, tem que se dedicar. Eu lembro bem até hoje, às vezes eu acordo ainda 5 horas da manhã, eu morava ali perto do retorno, ali onde tem a polícia militar, e aquela zoada ainda, sempre tocava às 5 horas da manhã aquele alarme, e eu já estava acordada desde as 3 horas estudando, então era uma agonia. Foi uma época em que a gente, assim, fez 3 concursos juntos aqui no Maranhão, que foi o concurso da Defensoria, da Procuradoria e da Magistratura, e eu tive, assim, a sorte, né, de ter sido aprovada nos 3, e não tive êxito em escolher a magistratura, apesar de toda a dificuldade, né. Eu morei muitos anos no interior, passei 14 anos no interior, trabalhei nas 2 divisas do Maranhão. Trabalhei em Araioses, trabalhei em Carutapera, e assim, a magistratura é uma paixão, né? A gente só tem a agradecer, né, de ser escolhida, né, para prestar esse serviço, porque não é fácil. A gente é juiz 24 horas por dia, né? Eu sempre digo isso. A gente não é aquele que pode deixar a magistratura e vir para casa. Não, eu sempre digo, quem está sendo julgado e exige com razão de um perfil de um juiz, uma forma de atuar de um juiz, e isso acompanha a gente o tempo todo, né? Outro dia
indo aqui já falando demais, eu lembrando de um caso que eu julguei há 18 anos, e colocando o equívoco daquela decisão a partir do mundo que eu vejo hoje, do conhecimento que eu tenho hoje. Então, quer dizer que uma decisão que eu dei lá atrás, no início da minha carreira, me acompanha todo dia, né? Então, isso é muito... E todo juiz tem isso. Eu decidi certo, eu poderia decidir assim, porque a gente trabalha com vida, né? A gente trabalha com a vida de cada pessoa que chega no jurisdicionado. E não é fácil a gente julgar a vida do outro, né? Perfeito. Realmente, doutora Lavínia, não é uma tarefa fácil, né? Porque se você vai para a área civil, você está lidando com o patrimônio que as pessoas construíram, né? As expectativas que elas geraram até em termos de um futuro, enfim. Se vai para a área penal, você está tratando com o segundo maior bem do ser humano depois da vida, que é a liberdade. Então, de fato, é uma responsabilidade muito grande. Bom, tem um outro aspecto que eu queria falar com a senhora também, antes de entrar no tema, já que a gente está tratando dessa complexidade da magistratura. Veja, a magistratura, no passado, não é que ela fosse mais fácil, eu diria que ela era menos difícil, porque a única preocupação do magistrado, basicamente, era a responsabilidade em movimentar o processo, fazendo, no caso do juiz, de órgãos singulares, fazendo despachos, decisões, sentenças, presidindo audiências, enfim, ele se dedicava basicamente ao processo. Hoje, o nível de exigência do magistrado é muito maior. Além de fazer tudo isso, que já é complexo, já é trabalhoso e demorado, se exige do juiz que ele saiba gerenciar a sua unidade jurisdicional, ele tem que entender de administração de pessoas, de recursos, de metas, relatórios, estatísticas, e se exige também que ele tenha que investir no seu aperfeiçoamento profissional, enfim, se exige muito mais hoje do magistrado do que no passado. Mas ainda assim, a senhora diria que vale a pena? Isso é melhor ou é pior? Heraldo, tu tocaste num ponto assim essencial que eu considero. Olha, ser juiz não é só você trabalhar com processo, fazer despacho, fazer sentença, isso eu diria que é a parte boa. Hoje se exige muito do juiz, só que a gente foi educado, né? A gente na universidade, quando eu digo a gente aqui já tem alguns aninhos que eu saí de lá, algumas décadas, né? A gente foi criado dentro de um perfil positivista, aquele juiz para aplicar a lei, aquele juiz que tinha aquele mundo pequeno, que eu digo assim, para a gente juiz é muito difícil, até uma entrevista é muito difícil. A gente sabe falar na sala de audiência, a gente sabe falar nos autos, mas a gente não fica com vontade, às vezes, de falar para o público, entendeu? E isso é um dos problemas que o judiciário enfrenta. E chegou uma hora que a gente foi chamado, disse, olha, Lavínia, não dá mais para ficar na sala de audiência, não dá para ficar só no fórum, é preciso sim, é preciso que o judiciário saia. É preciso que você, juiz, se comunique com a população. Além disso, você também tem que administrar a sua vara, porque o processo ele tem tempo, tem datas para entrar e data para sair. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, lá pelo terceiro período de Direito, o conceito de processo, que era o professor Ney Belo, né? Ele dizia, remetendo ao autor, o caminhar para frente, isso vai lá com o termo do processo, procederem, né? Imagina, hoje em dia a gente não pode ter essa visão, o processo já entra, a gente já tem que ver quando aquele processo vai sair. E para isso a gente tem que gerir, às vezes a gente é muito mais um administrador, e um pouco isso vai deixando de lado a nossa função de julgador, isso é complicado também. Eu digo sempre, o judiciário se agigantou, o nosso judiciário. A gente, enquanto população, enquanto jurisdicionado, isso aqui é interessante, a gente tem que repensar o que a gente quer. Tem coisas que a gente pode decidir num cafezinho, um conflito de vizinho, a gente pode chegar e conversar até dentro da própria família, né? A gente vê lides que chegam hoje ao judiciário. Eu, por exemplo, tive uma lide de uma parte que entrou, que era indenização por dano moral por causa de um papel higiênico, a forma como o papel higiênico era cortado. Olha, isso não é um caso de se chegar no judiciário. O judiciário, ele tem que
tem que se dedicar, né, a causas, não diria mais complexas, mas as causas necessárias, né, porque às vezes é necessário que as lides sejam resolvidas até para que elas não se avolumam, né, que elas não virem, por exemplo, uma discussão de vizinho, um crime de homicídio. É para isso que existe o judiciário, um judiciário que deve ser rápido, um judiciário que deve ser eficiente, um judiciário que deve obedecer às metas, né? E então o juiz do século XXI não é aquele juiz do século passado, do século XIX, do século XVIII, que ganhava por ato. É interessante isso, né? O juiz ganhava por ato do processo. O que é isso? Não! O juiz de hoje tem meta, tem número, tem CNJ, é um juiz estressado. Eu lembro aqui a Cleo, que faz, às vezes, faz sempre minha escova com ela, diz assim, eu nunca pensei que vida de juiz fosse assim, é sempre na pressa. Ela, cadê o glamour? Eu digo, vida de juiz. Ela disse, eu pensei que vida de juiz tivesse glamour. Eu digo, vida de juiz não tem glamour, é muito trabalho e muito estudo, né? E não é uma tarefa, não é uma vida fácil, mas, assim, é uma vida prazerosa. Eu sempre digo que eu sou uma privilegiada, nós juízes somos privilegiados. É uma carreira, assim, é necessária, é importante, ela é essencial para a pacificação social, para um país melhor, para um mundo melhor. O judiciário é necessário, agora, o tamanho do judiciário, eu creio que ele deve ser sempre repensado, não só para os juízes, pela sociedade como um todo. Perfeito. Bom, doutora Lavínia Coelho está conversando conosco, agora sim a gente vai entrar propriamente no tema. Bom, dentro dessa perspectiva de que o juiz precisa atuar em várias frentes hoje, o juiz se aproximou também da academia, já que ele tem que investir no seu currículo e tal. E daí a senhora concluiu o mestrado e já está caminhando no seu doutorado. E no mestrado foi que a senhora percebeu esse vínculo, né, essa ligação, esse nexo entre o juizado e o desenvolvimento do Estado do Maranhão. Quando eu vi esse tema pela primeira vez, eu achei muito interessante, porque eu lembrei das minhas aulas de teoria geral do processo, em que a gente ensina lá os princípios gerais do processo, e um deles é um princípio que se busca na economia, que diz que o processo tem que aplicar aquela regra básica da economia, a relação custo-benefício, e um dos exemplos que a gente dá disso é a criação dos juizados de pequenas causas, hoje os juizados especiais. E a senhora foi mais fundo nessa questão, porque mostrou que, além de atender a esse princípio, isso ainda trouxe desenvolvimento. Como é que foi isso, doutora Lavínia? Eu fui titularizada, Heraldo, no juizado 2010, no juizado de Pinheiro. Era um juizado que, no começo, quando eu fui, estava no final da lista, tinham muitos processos, eram quase 18 mil na primeira lista, um colega assumiu, quando eu cheguei lá tinha algo em torno de 10 mil processos, ou seja, era um volume muito grande de processos. Para a gente trabalhar com mais de 2 mil processos, qualquer juiz, é difícil de administrar mais de 2 mil processos, não é uma tarefa fácil. E quando eu lá chegando, eu vi aqueles processos do juizado, e ali a gente via que, eu sempre digo, nos juizados a gente trabalha com causas menos complexas, mas são as causas mais importantes. Por quê? Porque é aquela causa que importa para o homem comum. É aquela causa que importa para o cidadão, para aquele cidadão que pega o ônibus, para aquele cidadão que tem uma conta em banco, para aquele cidadão que trabalha na drogaria, para a professora, todo mundo. Hoje em dia, nas cidades, você vê, assim, nas cidades de médio porte, onde foi que eu desenvolvi meu trabalho, e aqui também, se você pegar de 2 brasileiros, esse dado eu tenho de 2019, eu não sei te dizer o dado mais recente, cada um tinha uma ação na justiça. Então, e essa ação geralmente ocorre no juizado. Por quê? Porque no juizado não precisa sequer de advogado, você pode chegar só, fazer sua termação, aí a pessoa se colhe essa termação e aquilo ali tenta ser resolvido. O fim do juizado é o quê? É que aquela lide seja resolvida pelas próprias partes. É interessante que às vezes eu entro numa sala de audiência e eu digo, a primeira coisa que eu digo para as partes é, vamos construir a decisão? O que vocês acham que é a justiça? Qual é a melhor decisão? E ali as partes se empoderam. E elas conseguem resolver, elas conseguem chegar na melhor solução. Então, isso é importante na medida em que quando eu digo aqui, o judiciário, ele transfere para a própria parte o poder de decidir a vida dela. Porque ninguém melhor do que a pessoa envolvida naquele litígio para dizer, para resolver. E nisso aí, o juizado, quando ele é instalado, e principalmente nas cidades de médio e de pequeno porte, eles têm um poder transformador.
E aí tu falaste bem desse princípio, né? E ele tem tudo a ver com a economia. O nosso trabalho, a nossa dissertação, ela é baseada em Amartya Sen. A fundamentação teórica, né? A gente parte dali. E ele mostra que no caso aí as instituições, no caso a gente pegando o instituto, o juizado, ele mostra que ele tem muito para ajudar a contribuir na melhoria de vida da população local. A gente não tem como hoje trabalhar o judiciário longe de uma melhoria de vida da qualidade da população. Eu sempre digo, olha, sentença não é lugar de juiz falar bonito, da gente satisfazer o nosso ego. É lugar para a gente resolver, para a gente melhorar a vida das pessoas. E como? Resolvendo os problemas, resolvendo os litígios. Na medida que eu instalo um juizado, aquele homem do interior, ele fica mais à vontade de ir para o banco e abrir uma conta. Porque se ele tiver problema, ele sabe que ele pode ir lá no judiciário e resolver aquela questão. Então, tudo isso, ele movimenta, e movimenta até a própria economia. Quando a gente trabalhava, a gente viu a quantidade, né, a quantidade de ações, aquele comércio crescendo, e isso tudo ele foi aferido ao longo do nosso trabalho, porque nós fizemos o quê? Nós aplicamos questionários. Aí nós atuamos em 3 frentes: questionário para os juízes, questionários para os servidores e questionário para a população. E aí a gente perguntou para a população o que ela sentia, né? Se ela aprovava aquela tutela, qual era a nota que ela dava para aquele serviço prestado, se ela estava feliz, se tinha sido resolvido o problema, o tempo de duração, e tudo isso a gente foi aplicando, questionários objetivos, e a gente aplicou isso em 6 juizados. Foi no de Balsas, foi no de Pinheiro, foi no de Caxias, no de Codó, no de Bacabal. Tá faltando um aqui, que eu esqueci. Todos eles a gente aplicou. A partir do terceiro, os números, eles se replicavam, se igualavam. Ou seja, ali a pesquisa passou a ser científica, quando você chama de saturação, né, na academia. Então, a gente tinha os questionários aplicados. E o que foi surpreendente da nossa pesquisa, eu utilizaria essa palavra, porque enquanto o homem comum, a média de aprovação do judiciário a nível de Brasil era 4,9, Fundação Getúlio Vargas, a média do nosso juizado do Maranhão chegou a 9 de aprovação. O tempo de duração do processo era inferior a 1 ano. As partes ficaram satisfeitas. As partes, elas achavam que cada um construía a sua própria decisão. Ou seja, o empoderamento, o homem comum podendo decidir a vida dele, ainda que dentro do judiciário. O ideal era que fosse fora. Mas se chegou, essa resposta a tempo, ela foi muito importante. E a base teórica, voltando aqui, eu não sei se tu já conhece a obra de Amartya Sen, ele trabalha desenvolvimento, ele trabalha a qualidade de vida, sim, ele trabalha a fome. A gente tem que falar muito de fome agora. E eu acho que ele, mais do que ninguém, ele trabalha a fome, né? E ele trabalha na Índia. Na Índia, que é um país muito parecido com o nosso, né? Cheio de desigualdade. E o nosso estado é isso. E o mais interessante dessa pesquisa também é que quando a gente foi apurar o homem do Maranhão que utiliza o juizado, aí aqui veio o problema e veio o desafio para o judiciário. Que homem é esse que chega no juizado? E para o nosso espanto não tem nada a ver com aquele homem do IBGE que o Maranhão encontrou. Aquele homem pobre que ganha até 500 salários mínimos, aquele homem que não tem educação, que não tem nível médio, ensino superior, aquele homem não está no juizado. O homem e a mulher que está no juizado mais de quase 70% tem nível superior, ganha mais de 6 salários mínimos, e aí a gente se pergunta, será se o judiciário não está sendo destinado para quem já é beneficiário das justiças públicas, de todas as políticas públicas? Como é que nós vamos fazer para a gente abarcar aquelas pessoas que não têm acesso à justiça? E eis o desafio. E aí a gente pegou um projeto, né, na época, um projeto do juiz de Cururupu. O que ele fazia? Deslocava o juizado para as ilhas, lá em Cururupu. E aí ele aplicou, foram 16 questionários. Dos 16 questionários, 14 falaram assim, olha, nós só entramos no juizado porque vocês vieram até aqui, porque o judiciário se deslocou até aqui. Porque se o judiciário não tivesse vindo até aqui, até a ilha, a gente não poderia entrar. Aí, por que não poderia? Tinha lá no questionário. Pasmem,
Eu acho que hoje, diante da realidade, a gente não fica nem tão pasmo, porque aquelas pessoas que moram na ilha não tinham condição de pagar o deslocamento e a alimentação. Ou seja, isso fica bem claro para o nosso judiciário. A gente tem que se repensar. A gente tem que alcançar também essas pessoas com menos renda. É esse acesso à justiça que a gente tem que pensar, que a gente tem que aprimorar. E esse é o grande desafio, né? Sem dúvida. Então, pelo que eu pude perceber, a conclusão da sua pesquisa, além de trazer dados surpreendentes, interessantes, em comparando o Judiciário Maranhense com o restante do Judiciário Nacional, foi muito positiva, mas também encontrou-se aí um problema, né? A necessidade de vascularizar os juizados, né? De levar o juizado até o cidadão. E não apenas instalar na sede do fórum, lá uma unidade e as pessoas que procurem. Não. É necessário, então, levar o judiciário até as pessoas. É isso mesmo, doutora Lavínia? Perfeito, Heraldo. E eu ia mais além. A pesquisa também ela foi além. Aqui eu toco no ponto crucial. E é um problema não só do Maranhão, um problema de Brasil, outro ponto. Ora, vamos pensar aqui comigo. Onde que tem as pessoas mais vulneráveis? Onde que tem as pessoas com menos recurso, com menos renda? No juizado, né? Os juizados especiais cíveis foram pensados para isso. Ou seja, no juizado, aquela casa, aquele homem que trabalha a vida toda e que tem uma casa de 20 salários mínimos, aquele é o único bem que ela tem, que ele tem, ele ou ela. Então, ele tem que cuidar daquele bem. Mas as defensorias públicas, elas não atuam nos juizados cíveis no nosso estado. E não é só no Maranhão. Eu andei pesquisando, também tem outros estados, inclusive eu levei na apresentação que eu fiz do trabalho no CNJ, né, para o setor de pesquisa, eu toquei nesse ponto. Então, é necessário, sim, a gente aperfeiçoar essas falhas do sistema de justiça. Ora, se é no juizado que tem as pessoas mais vulneráveis, as pessoas com menos renda, teoricamente, aqui tem que ter defensoria pública. Ah, é 20 salários mínimos? 20 salários mínimos é o bem da vida de muitos, acho que da grande maioria da população brasileira. Que vive, o homem maranhense vive com uma renda de 500 salários mínimos, ou 500 reais, metade do salário mínimo. Eu já vi em ação de juizado, você vê aquilo sendo discutido e a parte sem um defensor, sem um advogado, então é muito difícil. A gente tem que aprimorar esse sistema de justiça. Não adianta o judiciário andar só. É necessário ele andar com a advocacia, é necessário ele andar com o Ministério Público, é necessário ele andar com a defensoria. E aqui eu acho primordial o nosso Estado pensar em como ofertar para esse homem mais vulnerável uma assessoria, né, uma assessoria jurídica de qualidade, né, e a Defensoria Pública foi pensada para isso. A lei dos juizados especiais, ela não foi pensada para... Eu fiz participei uma vez de uma foi até uma entrevista com a ministra Nancy Andrighi, né, na época dos 20 anos do juizado, e a gente saiu dali, foi parar na vice-presidência da República na época, nós duas. E a conversa dela era assim: nós fizemos aquela lei, né, conversando, na época era com o vice-presidente que era na época era o Temer. Ele disse assim: Nancy, nós fizemos essa lei para ser uma coisa simples, não era nem para atuar os processos, e esses meninos complicam, né? Então, quer dizer, o juizado é para simplicidade, o princípio é oralidade, é para acolher, né, para resolver logo. Mas é para resolver com qualidade. E aqui, sim, fica bem claro que a gente precisa trazer também a Defensoria Pública para trabalhar, para atuar nos juizados especiais. Bom, e aí eu faço uma outra provocação à doutora Lavínia Coelho. É muito mais difícil você capilarizar os juizados e chegar até a população tendo que colocar mais juízes, mais defensores, porque são cargos que exigem uma preparação maior e, consequentemente, têm que ser melhor remunerados. Talvez não fosse o caso, então, doutora Lavínia, de fazer modificações legislativas e aproveitando, inclusive, outras pesquisas que a senhora deve ter conhecimento, que demonstram, eu não vou dizer os números exatos, porque eu não tenho esses números aqui, mas segundo o que eu sei,
Quando as partes conseguem, mediante mediação, orientação, elas conseguem chegar a um acordo, 80% desses acordos são cumpridos. Só 20% dependem de uma continuidade do processo com a execução do acordo. Já a sentença do juiz, ainda que ele aplique o princípio colaborativo, que é uma das teses que a senhora defendeu, a participação, o empoderamento das partes, mas ainda assim, em 80% dos casos, a tendência é que haja recurso e, consequentemente, a lide não é resolvida, o processo não acaba. Então, talvez a solução não fosse melhorar a legislação para tornar ainda mais simples o procedimento e permitir que, num primeiro momento, apenas servidores fossem deslocados para tentar mediar, para tentar conciliar. Se não fosse possível, aí sim, traria-se a questão para um juiz. A senhora acha que é esse o caminho? Heraldo, eu acho que a lei já permite isso. A lei já permite, o juizado da primeira etapa é o conciliador, né? Então, o próprio servidor, ele que participa dessa etapa, que entra. Aí eu vou mais longe, eu concordo contigo. Nosso judiciário é o maior do mundo. Nós temos 6% do orçamento da União, é muito. É um judiciário pesado, para o contribuinte. Eu tenho essa visão e eu não gosto dessa fórmula de mais juiz, mais processo, mais servidor, mais Ministério Público, mais cargos, porque a gente está um país hoje que vive o mal da fome. Eu sempre digo, olha, eu tinha um amigo que ele sempre fala, dinheiro não dá em árvore, eu sempre repito isso. A gente tem que ter muito cuidado. Se cria cargos, como assim? A gente tem que ter responsabilidade, principalmente com a coisa pública, eu penso muito nesse aspecto. Agora, a nossa lei, ela é muito, eu acho que assim, uma coisa que a gente sabe fazer bem é a legislação, e a lei do juizado, ela permite isso, e a conciliação não é nem para chegar no juiz, entendeu? É só a exceção da exceção que chega, né? E quando as partes, elas constroem a sua própria decisão, elas decidem, eu não tenho esse percentual, penso eu, aqui eu estou dizendo pelo senso comum, que esse percentual de 80% de descumprimento não corresponde à realidade, mas aqui eu não tenho dados científicos para te dizer. Agora, o certo é a gente educar, né? A gente preparar um povo para ser mais, para conseguir, para ter autonomia, né? Para resolver a coisa sentado, tomando um cafezinho. Eu vou trazer aqui sempre o exemplo do meu orientador, ele é italiano, e ele dizia assim, Lavínia, na Itália, os voos sempre atrasam, né? E eu nunca entrei com uma ação porque o judiciário é muito caro. Aqui eu já estou há 6 meses e já tenho 3 ações. Quer dizer, a gente tem que ponderar, né? Tem que pensar que judiciário a gente quer, né? Que país a gente quer. Não é muito melhor a gente educar, e aí aqui a gente passa a educar nossas crianças, os nossos jovens, mostrar que a gente às vezes tem que ceder um pouquinho e deixar o judiciário para aqueles casos mais complexos. Mas aí sim, quando esse caso chegar ao judiciário, e aqui a gente falando de juizado, que são as ações menos complexas, né? É necessário que tenha toda a estrutura. É necessário que tenha, atuando ao lado do juiz, um bom advogado, a Defensoria Pública, o Ministério Público, para que saia uma decisão de qualidade. Isso que a gente deve se preocupar. Não é aquela coisa, né, de trabalhar aquela questão da indústria fordista, fazer por quantidade. Eu acho que nesse ponto o nosso sistema está em crise e exige que nós, profissionais, homens e mulheres do direito, que a gente repense, né, que país a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos. E isso inclui até o novo papel desse judiciário. Perfeito. Doutora Lavínia, conversa muito gostosa, muito agradável, muito rica de conteúdo, faz a gente pensar em muitas questões, e eu acho que uma entrevista ela só vale a pena se tiver esses ingredientes. Mas, infelizmente, o tempo passa e é curto, e a gente chega ao fim. Então, agora, mais uma vez, agradecendo a sua participação, a sua disponibilidade de conseguir um espaço na sua agenda, que é muito cheia por causa dessas múltiplas atividades, para conversar um pouquinho conosco. E ao tempo em que também eu gostaria que a senhora fizesse aí as suas considerações finais. Heraldo, eu só tenho que agradecer essa oportunidade de a gente tratar, né, de falar. Eu reconheço, assim, até assim, um equívoco, né, que a gente se comunica muito pouco, a gente fala muito pouco, e é preciso, assim, a gente tratar com a população, tratar com o jurisdicionado, aproximar, né, mostrar que é a educação, né, que é a conscientização de todos nós, aí aqui do judiciário, do cidadão, é necessário, sim, essa união, né, para a gente produzir um país melhor, né, um Brasil melhor
para nossas crianças, né, para os nossos jovens, né? Eu digo sempre que quando eu era criança, eu sempre ouvia falar no Brasil do amanhã, né? Eu acreditava que eu era o futuro desse Brasil. E hoje a gente tem um país, assim, onde a fome, né? Eu sempre me preocupo demais com isso. Hoje, quando eu olho, assim, 33 milhões de pessoas passando fome. Isso é complicado e isso preocupa, né? E a gente tem que pensar isso, a gente enquanto juiz, a gente enquanto repórter, a gente enquanto homem, enquanto cidadão, a gente tem que pensar nisso, porque é o problema mais urgente do nosso país, né? E aí a gente fica, vai investir em quê, né? Então eu agradeço essa oportunidade, fecho aqui essas reflexões, eu sempre tenho, qualquer oportunidade, tenho falado sobre essa questão da fome, porque eu li que a gente só fala da fome 5 anos depois que esse fenômeno acontece, né, que tem muita morte no mundo. E hoje a gente está acompanhando no nosso país, né, toda hora a gente lê 33 milhões de pessoas passando fome, eu digo, e parece que está atual. Imagine qual será esse número daqui a 5 anos, né? Então é muito preocupante e a gente também tem que falar sobre isso, né? Tem que tratar a gente enquanto judiciário, enquanto homem, enquanto mulher, né? O que a gente pode fazer para construir um mundo melhor? E isso é responsabilidade de todos nós, né? A gente não pode, a gente tem que tomar nosso lugar dentro dessa sociedade, né? De beneficiado e tentar fazer algo para construir um mundo melhor, né? Então eu agradeço essa oportunidade. E estou aqui, não tenho a gente se vira na agenda na hora que tu quiseres, tá bom? Para a gente conversar. Maravilha, é isso. Conversamos com a juíza estadual, doutora Lavínia Coelho, sobre juizados especiais cíveis e desenvolvimento do Maranhão. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos a mais um quadro Filosofia Descomplicada, com o escritor e professor universitário Cristiano Sardinha. Vale a pena conferir. Pessoal, voltamos com nossa Filosofia Descomplicada e dando continuidade ao estudo da filosofia medieval, vamos abordar Agostinho, né, ou Santo Agostinho, esse filósofo, teólogo tão importante, que teve uma história de vida bem interessante, que ele mesmo tratou de narrar ali na obra Confissões, né, ele que teve aí a juventude dedicada aos prazeres da carne e depois, quando já estava na fase adulta, acabou se convertendo ao cristianismo muito por influência da sua mãe, né, que é chamada de Santa Mônica. Então, Santo Agostinho ele contribuiu muito para o estudo da filosofia, o estudo da teologia, e um dos estudos, uma das pesquisas de Santo Agostinho era sobre a ideia do tempo. A respeito do tempo, nós temos aquela noção de presente, passado e futuro.
né? Mas para Santo Agostinho, a compreensão que ele tinha, né, que ele desenvolveu, é que nós, seres humanos, temos apenas a compreensão do presente através dos nossos sentidos. O que temos do passado é uma lembrança, é uma memória que fazemos com base no presente. E o futuro também é uma antecipação que fazemos com base no presente. Então, o que ele queria dizer com isso é o seguinte, em suma, né, o ser humano ele tem apenas o presente. O passado e o futuro são ideias, né, que ele desenvolve, que ele trabalha, que ele tem como referência a partir do presente. E também ainda com relação ao tempo, tem uma questão muito interessante, outro ponto que vale aqui nós abordarmos, é a questão da ideia de Deus, né? Quando Santo Agostinho foi questionado, né, se o universo não é eterno, né, se o tempo tem começo, meio e fim, que era a ideia que ele tinha acerca do tempo, como se encaixaria aí a ideia de um Deus eterno? Considerando que Deus é eterno, ele não tem começo nem fim, né? Então, Santo Agostinho dizia o seguinte, olha, Deus ele está fora do tempo e do espaço, ele não faz parte da linha temporal, tá? Deus criou o próprio tempo, criou o próprio espaço. E é muito interessante que se nós formos fazer uma conciliação dessa ideia, né, que foi desenvolvida ali no período medieval, de Santo Agostinho com as pesquisas científicas do Big Bang, elas podem conviver, elas podem se conciliar, porque pela teoria do Big Bang, né, que é a teoria mais aceita com relação ao início do universo, houve aquela grande explosão e a partir daquela explosão é que foi dado início ao tempo e ao espaço, né? E o universo está em constante expansão. Então, ressaltando aqui, para Santo Agostinho, Deus estaria fora do tempo e do espaço, já que o tempo tem início e fim. E chegou a hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? Bom dia, teleouvintes do programa Direito no Ar, do Heraldo Moreira. Eu sou Lorival Cunha, presidente da SOS Vida pela Paz no Trânsito. Hoje, no nosso quadro A Vida Pede Passagem, falarei para vocês a respeito do capítulo 4º do Código de Trânsito Brasileiro, que tem apenas 4 artigos. São os artigos 68, 69, 70 e 71. No parágrafo 1º do artigo 68, por exemplo, diz que o ciclista, ao atravessar uma faixa de pedestre, ele deve desmontar da bicicleta para que ele se equipare a um pedestre. O artigo 71 diz que o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, quer seja federal, estadual ou municipal, ele deve obrigatoriamente, né, manter as faixas de pedestres bem sinalizadas, horizontal, verticalmente, manter as faixas em condições de segurança, né, por exemplo, bem posicionada, né, uma faixa bem localizada, a faixa de pedestre. Então são 2 dos trechinhos que eu escolhi desse capítulo, que eu recomendo vocês a estudarem, a lerem, né, que é muito importante. Mas a propósito desse capítulo 4, que trata dos pedestres e dos veículos não motorizados, eu quero dizer para vocês que a SOS Vida pela Paz no Trânsito tem, desde fevereiro de 2014, uma campanha educativa em faixa de pedestres, onde nós exibimos faixas, com estatísticas, com o lema de nossa campanha, que é a vida passa pela faixa de pedestre. Nós entregamos panfletos educativos com orientações aos pedestres e aos condutores. Nós orientamos os pedestres a sempre sinalizar com a mão, para ficar bem visualizado, só atravessar quando todos os veículos estiverem parados, não atravessar nem antes nem depois da faixa, sempre sobre a faixa, para ele não atravessar correndo a faixa. Então são orientações muito importantes que nós damos.
E eu aproveito esse momento para lhe convidar para colaborar conosco também, não é? Essas ações já são realizadas pelos integrantes da SOS Vida e por parceiros que você venha se integrar conosco também. Faça contato através do 98981143707. Faça contato e venha colaborar conosco nessa ação tão importante para humanizar o trânsito. Por hoje é só, nós nos encontraremos novamente. Bom dia! E agora teremos o quadro Concursos Jurídicos, que é produzido e apresentado pelo companheiro Wesley Maranhão. Vamos acompanhar. Bom dia, Heraldo Moreira, bom dia a todos ligados no Direito no Ar, aqui pelas ondas da nova 1290 Rádio Timbira, a primeira do Maranhão. Eu sou Wesley Maranhão e estamos iniciando o quadro Concursos Jurídicos, onde a cada programa a gente traz para você informações de concursos abertos no Maranhão e no Brasil. Hoje a gente traz para você o concurso da Defensoria Pública do Estado do Amapá. São 5 vagas, mais cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 22.491. As inscrições vão até o dia 29 de junho no site da banca organizadora, que é a Fundação Carlos Chagas. Acesse concursosfcc.com.br e faça sua inscrição. Fique ligado e não perca essa oportunidade. Tchau, professor, e até a próxima. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do trabalho escravo doméstico no Brasil. O Ministério do Trabalho e Previdência registrou uma explosão do número de casos no ano passado. 30 pessoas que faziam serviços domésticos em condições análogas à de trabalho escravo foram resgatadas no ano passado apenas em áreas urbanas, 10 vezes mais do que no ano anterior. Sou Luísa Batista, tenho 66 anos. Sou Creuza Maria Oliveira. Eu sou Cleide Silva Pereira Pinto. Eles estão espalhados por todo o Brasil, classe média, alta. É indiferente. Tendo uma trabalhadora, eles escravizam ela. Os números oficiais confirmam, na soma de 2021 e 2022, 38 trabalhadores domésticos que estavam em regime de escravidão contemporânea foram resgatados no Brasil. Metade dos casos ocorreu em capitais: Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Cuiabá e Natal. A outra metade em cidades de importância regional, como Patos de Minas. Lá, a empregada Madalena Gordino passou mais de 15 anos sem carteira assinada, sem salário, sem descanso semanal, sem férias e sem o direito de sair de casa quando quisesse. Madalena hoje pode sorrir, foi resgatada e o caso está na Justiça Federal. Os patrões podem pegar até 11 anos de prisão, fora a indenização que terão de pagar à ex-empregada. Os trabalhadores inicialmente protegidos pela legislação trabalhista foram os urbanos industriais, né? Na era Vargas e tal. Só na década de 60 que os rurais começam a ser contemplados e na Constituição de 88, rurais e urbanos são equiparados. Mas o doméstico só foi em 2015. A PEC de 2015, a emenda constitucional, que desoutorgou direitos até então, e direitos menores que os direitos do trabalhador comum, como se o trabalho doméstico não fosse digno o suficiente. E o trabalho escravo doméstico tem uma particularidade. A principal arma contra esse crime, quase a única que os agentes de fiscalização dispõem, é a denúncia. Eles não podem entrar no ambiente doméstico diretamente, então eles necessitam de uma autorização judicial e para isso eles têm que ter um indício. Eles têm que ter no mínimo uma denúncia do vizinho, uma denúncia de um parente, de um amigo, dizendo, olha, fulana está sendo tratada dessa forma.
E aí você vai se aproximando e fazendo investigações e vendo que muitas vezes realmente é isso. As pessoas estão 30 anos trabalhando nesses ambientes, não têm registros formais de trabalho. Aliás, muitos não têm sequer identidade civil, certidão de nascimento. O CNJ também atua contra esse crime por meio do FONTET, o Fórum Nacional de Monitoramento e Combate ao Trabalho Escravo, e também do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário. E firmou uma parceria com a Escola de Magistratura do Superior Tribunal do Trabalho para capacitar juízes de todo o país. Que através dessa capacitação, os novos magistrados ficam muito atentos a este tipo de crime que chamamos, hoje de trabalho escravo contemporâneo. Quando o magistrado vier a usar práticas, as suas atividades no dia a dia, julgando os processos trabalhistas, ele poderá, inclusive, subsidiar o CNJ dessas informações, destas condenações, para que o Conselho Nacional de Justiça possa fazer uma avaliação de quais as regiões que estão ocorrendo mais esse tipo de crime. Uma das propostas para ampliar o combate ao trabalho escravo é o de se estabelecer uma fonte de financiamento permanente. Eu particularmente tenho defendido que nós temos que criar fundos de trabalho decente. Tem que ter dinheiro para promover política pública, para finalmente nós superarmos esse problema da escravidão no século XXI. Esse problema a gente devia ter resolvido lá no século XIX, no final do século XIX. Estamos bem atrasados em relação a isso. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Aline Pedrosa Oishi, procuradora do Trabalho, e com Leonardo Sakamoto, cientista político e jornalista. Muito obrigado aos dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a procuradora Aline. O trabalho escravo no Brasil, em tese, acabou lá em 1888, 134 anos atrás. Na verdade, até acabou tarde, porque as pessoas não cansam de repetir que o Brasil foi o último país do Ocidente a acabar com a escravidão. Mas, na prática, ela se perpetuou ao longo do século XX e chega aos dias de hoje. Por que isso, procuradora? A escravidão legalizada acabou naquela época, a escravidão legal, que era permitida pelo ordenamento da época. Mas a escravidão na prática, ela não acabou. Primeiro que essa transição não foi feita de uma forma que permitiu aí uma segunda oportunidade para essas pessoas, a partir do momento que elas foram libertadas, elas não tinham aí uma opção nova de trabalho, e porque culturalmente continuou enraizada na nossa cultura a ideia da servidão. O Brasil ainda tem também muitos traços de racismo, e traços não, o racismo institucionalizado, inclusive, e tudo isso permaneceu na nossa cultura até hoje. Sakamoto, como cientista político, você pode nos ajudar a entender melhor as razões de por que, tanto tempo depois, a escravidão de fato continuar a existir no Brasil. Qual é o problema? E que mais que isso, que consequências isso tem na vida do Brasil de hoje? A gente tem que lembrar, por que as pessoas usam o trabalho escravo. Muita gente acha que trabalho escravo é uma questão simplesmente de bondade, de maldade, a pessoa é ruim, é demoníaca, usa o trabalho escravo, e na verdade não. Trabalho escravo é um instrumento, um trabalho escravo é um instrumento para garantir ganhos econômicos, É um instrumento de poder, é claro, mas as pessoas usam o trabalho escravo para aumentar a sua competitividade, para melhorar a sua capacidade de competição, para economizar recursos, para não gastar dinheiro, Ou seja, é para ganhar em cima de um outro ser humano, reduzindo esse ser humano a um instrumento descartável de trabalho, No Brasil, como vocês bem colocaram já, a situação ela ainda tem um agravante, porque além do Brasil ter tido uma abolição formal, claro, tardia, em 1888, essa abolição ela não garantiu à massa de trabalhadores, a força de trabalho no Brasil, direitos, para que eles tivessem um protagonismo econômico, para que eles pudessem tocar sua própria vida, ser senhores e senhoras da sua própria vida, e bem pelo contrário. A gente, na verdade, manteve essa população, principalmente a descendente de africanos que vieram para cá contra a sua vontade,
mantivemos eles em situações muito difíceis, né? Situações em que eles não tinham direitos, poucos direitos, né? Situações de superexploração que se mantêm muitas vezes até hoje. Desde 95, quando o governo reconheceu a persistência de escravidão, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal tem agido para verificar denúncias, né, através do Grupo Móvel de Fiscalização e resgatar trabalhadores. Para que terem uma ideia, desde 95 foram mais de 58 mil trabalhadores resgatados formalmente dessas condições. Aline, até a propósito desse número, essas coisas a gente vê acontecerem em capitais, grandes cidades do interior e também no fundão da Amazônia e pelo interior afora. E não são casos isolados, até onde eu posso perceber. Como procuradora do trabalho, eu gostaria que você nos ajudasse, então, a dimensionar o problema. No caso do trabalho doméstico, a maioria dos casos que a gente encontrou até agora são no ambiente urbano. Em São Paulo, existe também um grave problema relacionado às confecções, né? E é um problema antigo. São 10 mil oficinas de costura na cidade de São Paulo e praticamente em todas que a gente visita a gente encontra uma condição de trabalho degradante, com jornada exaustiva. E como disse o Leonardo, né, tem sempre alguém que está se aproveitando nessa cadeia para oferir mais lucros. Então, é uma realidade muito persistente, muito mais do que se imagina, né? A ideia que se tem é uma ideia estigmatizada, de que os poucos casos de trabalho escravo acontecem em regiões isoladas, e não é verdade, né? Inclusive, quando eu falo que trabalho com trabalho escravo para pessoas que não são da área, a primeira pergunta que eles fazem é: mas trabalho escravo em São Paulo? Você trabalha com trabalho escravo em São Paulo, mas você tem o que fazer em São Paulo, né? E, na verdade, a gente tem muito o que fazer aqui. O trabalho escravo, condições análogas à escravidão, como tecnicamente se diz, ele está muito presente no ambiente urbano também. Sakamoto, é muito comum, quase todo mundo já ouviu falar, naqueles casos em que uma família diz: não, eu peguei essa criança para criar, não tinha pai, não tinha mãe, estava em dificuldade na vida, passei a vida cuidando dela, ela ajuda um pouquinho aqui em casa. Essa família é sempre vista como generosa, mas isso é generosidade ou pode ser caracterizado como trabalho escravo doméstico? Isso, na verdade, é indício de que alguma coisa está errada, né? E acho que, antes de mais nada, até porque quem vai configurar efetivamente a situação de trabalho escravo é o Ministério do Trabalho, é o Ministério Público do Trabalho, né? São as polícias, são um grupo móvel envolvido nisso, né? Então, a gente pode denunciar, a gente pode levar indícios de que algo está errado para ser verificado pela fiscalização, que vai dizer se as condições que estão lá colocadas, elas configuram um trabalho escravo, que é um crime previsto no artigo 149 do Código Penal. Você tem elementos como cerceamento da liberdade de se desligar do patrão, servidão por dívida, condições degradantes, jornada exaustiva. Então tem que ver se esses elementos estão isoladamente ou conjuntamente para ter trabalho escravo efetivamente. Esse é um combate que depende, de fato, de uma denúncia, ou de um vizinho, ou de um parente que percebe a situação. E assim, justamente, era uma situação que acontecia, mas que a gente não via. Né, é muito impactante isso. As pessoas não prestavam atenção nas relações de trabalho doméstico que estavam ao seu redor. E aí, a partir da repercussão que os primeiros casos de resgate tiveram, é que aumentou o número de denúncias, justamente porque as pessoas mudaram o olhar em relação a essas relações, e aí então começaram a denunciar mais, né? A inviolabilidade do domicílio é sim uma dificuldade a mais aí para a nossa fiscalização, porque, de fato, nem o Ministério do Trabalho, nem o Ministério Público podem ingressar na residência sem autorização judicial, salvo em caso de flagrante delito, que também fica difícil da gente saber se está acontecendo ou não. Então, a grande maioria dos casos, a gente ingressa com essa medida, sim, para poder entrar lá, conversar com a pessoa, entender como é que é a situação familiar, né? Houve casos em que isso não foi necessário, porque houve uma tentativa amigável ali de ingresso na residência, a gente se apresentou, e como muitas vezes nem o empregador acha que o que ele está fazendo é errado, eles acabam autorizando a entrada, né?
E isso também é muito interessante, assim. Em nenhum dos casos houve um reconhecimento espontâneo dos patrões de que aquilo era uma situação de condição análoga, né? A ideia que eles têm sempre é de que eles fizeram um favor, um acolhimento, que eles estão dando para a pessoa que ela não teria, que ela poderia estar na rua, que ela poderia... Enfim, essa ideia também de que existe uma bondade, né, por trás. E justamente por isso que eu acho que a relação de trabalho escravo doméstico é uma das mais cruéis, porque a vítima está envolvida emocionalmente com os patrões, né? Ela não teve outras referências familiares, ela não tem outras pessoas a quem recorrer. Então, esse vínculo afetivo torna o resgate difícil, diferentemente de outros casos em que a pessoa quer sair daquela situação, tem um lugar para onde ir. O trabalho doméstico não, porque a pessoa muitas vezes está lá há anos, foi deixada pela família, não fez outros vínculos de afeto, não tem para onde voltar. E a gente lembra que caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.